Assim, vamos inclinar as cabeças por um momento para orar. Agora, Pai Celestial, nós certamente queremos te agradecer, pois foi a tua graça que fez tudo isso por nós. Nós fizemos isso, Senhor, ao vir aqui para ter companheirismo com as igrejas, com os irmãos, para encontrar as almas preciosas novamente. Nós nos sentimos como Paulo, quando eles o seguiram até a beira do mar e depois se ajoelharam e oraram. Senhor, esse mesmo Espírito vive em homens e mulheres aqui mesmo em Fênix. E quando os vemos, quando voltamos a ter companheirismo e falamos sobre ti e tua vinda, e pregando a palavra e vendo teus filhos enfermos sendo ajudados e as igrejas edificadas com novos membros chegando, estamos muito agradecidos a ti, Senhor. Tem sido a graça sublime. Rogamos que o Senhor abençoe esta cidade e todos os seus ministros e que a igreja cresça e prospere por meio de Jesus Cristo. Agora, estamos nos aproximando da palavra, das últimas palavras deste reavivamento. Deus Pai, queremos que Tu tenhas as palavras finais. Queremos sentir Tua bênção sobre nós e ouvir Tua voz falar conosco novamente nesta noite. E enquanto nos esforçamos para ler Tua sagrada e santa palavra inspirada, rogamos que o Espírito Santo tome as palavras e as reparta individualmente nos corações, como Ele deseja e onde elas são necessárias. Que a semente caia em solo fértil e se transforme em grandes árvores de salvação. Conceda, Senhor, abençoe-nos e ajude-nos à medida que avançamos no culto. No nome de teu querido e precioso Filho, o Senhor Jesus. Pedimos isso. Amém. Gostaria de abrir esta noite em Mateus, capítulo 17, para ler, por um momento, alguns versículos. Enquanto vocês procuram, gostaria de dizer também à audiência que agradeço seus elogios ao meu associado, o irmão David Duplessis. As boas coisas que me disseram sobre seus ensinamentos. Agradeço a todos pelos elogios. Tenho certeza que isso lhe fará bem. Agora, o capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, começando pelo versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quero tomar estas 3 últimas palavras para um texto. A ele ouvi. Volto novamente nesta noite com um texto muito pequeno para uma audiência como esta. 3 palavras, mas elas são... Se pudermos obedecer a essas 3 palavras nesta noite, vocês verão uma repetição do Pentecostes neste edifício. É pequeno, mas há poder suficiente ali para que o restante da Bíblia se conecte a ele. A ele ouvi. Não são muitas palavras. Às vezes encontramos irmãos da preciosa fé, e eu mesmo já ouvi isso, quando eles diziam: irmão Branham, creio que não adianta mais eu continuar. Eu fui lá para ouvir Billy Graham e, havia tantos milhares de pessoas. E fui ouvir o nosso mais nobre irmão, Oral Roberts, e milhares de pessoas lotaram a tenda. Então, parece que talvez minha pequena multidão não signifique muita coisa.
Mas você está muito enganado. Você aprecia seu dedo? Você não gostaria que seu dedo dissesse: como não sou um olho ou uma orelha, não vou fazer mais nada? É muito diferente. Isso me faz lembrar de uma pequena história de uma ocasião quando o falecido rei George veio visitar o Canadá, ele e sua preciosa esposa. O rei estava sofrendo naquela época com esclerose múltipla, sobre a qual ele enviou um telegrama mais tarde, e eu tive o privilégio de orar por ele, recebendo uma carta dele. E no dia em que ele passaria por Vancouver, na Colômbia Britânica, ele estava sentado em sua carruagem enquanto passava pela rua. E todas as pessoas saíram das escolas, os professores, e eles se prepararam para visitar o rei e ter um tempo grandioso. Lembro-me de meu associado, o irmão Ern Baxter. O irmão Baxter disse: Irmão Branham, quando eu estava ali e vi o rei passar e sua adorável esposa em seu lindo vestido azul, disse: eu simplesmente ri e chorei. Vejam, aquilo significava algo para ele. Era o rei e a rainha passando. E pensei, se ao verem o rei da Grã-Bretanha passar, o povo canadense, que faz parte de seus súditos, se eles pudessem se sentir assim, e a emoção aumentou ao verem o rei da Inglaterra passar, o que será quando o rei da glória passar? Todas as criancinhas receberam uma pequena bandeira britânica e, quando o rei passava, elas agitavam essa pequena bandeira e cantavam: Deus salve o rei, quando ele passava. E quando chegasse o momento em que o rei houvesse passado pela rua e entrado em seu hotel ou onde quer que fosse se hospedar, as crianças voltariam para a escola. Em uma determinada escola, todas voltaram, menos uma garotinha. A professora ficou tão preocupada com o fato que saiu às ruas à procura da garotinha e encontrou a menina ao lado de um poste de telégrafo, encostada nele aos prantos. Então ela correu até a menina de baixa estatura e a pegou no colo, e ela estava soluçando como se seu coraçãozinho fosse se partir. E ela indagou: Por que você está chorando, querida? Você não viu o rei? Ela respondeu: Sim, eu vi. Bem, então ela perguntou: Você acenou sua bandeira de lealdade quando ele passou? Ela respondeu: Eu acenei minha bandeira para o rei quando ele passou. E você ouviu? Sim, eu vi. Então ela interrogou: Por que você está chorando? Ela esclareceu: Professora, eu vi o rei, mas sou tão pequena que o rei não me viu. Não é assim com Jesus. Não importa quão pouco você faça, ele sabe tudo o que você faz. Está registrado no céu, tanto na sua conta quanto na conta de Billy Graham, Oral Roberts ou de qualquer outro que tenha grandes reuniões. Não são as grandes coisas que às vezes fazemos, são as pequenas coisas que deixamos de fazer. Agora, Jesus não faz acepção de grupos. Jesus se reunia em todos os tipos de grupos, de todos os tamanhos e de todas as classes sociais. Em uma ocasião, temos o registro de que ele se reuniu com 500, em outra com milhares. Em uma ocasião, o vemos com 12, em outra com 3 e até com 1. Não importa o tamanho do grupo, o mais importante é que Jesus está ali para se reunir com esse grupo. Não importa quão pequena seja a sua igreja ou quão grande ela seja, para quantos você prega, a questão é: está você tão comprometido com Deus que Jesus se reúne em sua companhia? Essa deve ter sido uma ocasião especial, uma grande ocasião. Mais tarde, Pedro o chamou de Monte Santo. Não creio que Pedro estivesse querendo dizer que o monte era santo. Creio que Pedro quis dizer que o Deus Santo os encontrou no monte. Não é a igreja santa, não são as pessoas santas. É o Espírito Santo nas pessoas que faz disso algo. Não é a igreja nem o povo, é o Espírito Santo.
Quando Deus começa a fazer algo importante, ele geralmente o declara primeiro nos céus. E essa deve ter sido uma ocasião especial. Eles estavam subindo ao que chamamos de Monte da Transfiguração. E ele havia dito alguns dias antes: Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não verão a morte, até que vejam o reino de Deus vindo em poder.